aqui o amigo de vocês, Fernando Rodrigo, para mais aquele vídeo maroto nosso. E hoje a gente vai estar falando de uma forma leve sobre um tema que não é tão leve assim. Quero falar com vocês sobre tanatologia, que é o estudo ou a ciência sobre o luto, sobre o morrer. Ou seja, em resumo, vamos falar sobre a morte. É um tema que a gente vê muito nas relações humanas e a ideia desse vídeo é entender melhor algumas coisas que compõem esse tema e principalmente essa dor. Eu acredito que muitas pessoas hoje elas estão enfrentando uma dor que ela é porque se perdeu alguém que se ama, né? Perdeu alguém que é importante. Eu tenho uma percepção, quero te ouvir, pode colocar aqui nos comentários, que o ocidental ele tem uma relação não muito funcional. Minha editora pausou, porque ela deu ela deu o que aí? Uma crise de tosse. Eu falei com ela que ela não pode morrer. No vídeo sobre a morte seria um clima péssimo aqui, polêmica. E eu tava falando sobre como que o ocidental tem uma relação não muito funcional, né? Com o morrer. Com exceção dos mexicanos, que tem uma cultura um pouco mais leve. Penso que o ocidental ele tem uma relação que envolve muita dor. E isso tem alguns motivos envolvidos. O primeiro é o que a gente já falou num outro vídeo e em alguns momentos eu vou estar trazendo aqui em doses homeopáticas, que é a questão do apego. A morte, ela não é sobre quem vai, é sobre quem fica. Quando você tem a chance de trocar uma ideia ou se relacionar com pessoas que estão em fase final de vida, né? Tem um diagnóstico, na minha época, quando eu trabalhava em psicologia hospitalar, tinha um diagnóstico que era FPT, fora de possibilidades terapêuticas. Era quando alguém tinha tido um diagnóstico de que a gente vai chamar de cuidados paliativos, algumas literaturas de cuidados de uma boa morte. Essas pessoas, elas entendiam um pouco melhor, né? Porque tem algo também que é bem interessante, que você precisa entender, que são as 5 fases do diagnóstico, inclusive as 5 fases da morte, né? Da elaboração desse luto, né? O luto ele tem 5 fases. E isso quem fala é uma pessoa chamada Elizabeth Kubler-Ross. Não sei se é assim a tradução dela. Como vocês sabem, meu inglês é maravilhoso. E aí vai falar sobre essas 5 fases, que vai desde de negação, passa por raiva, tem a questão da barganha, né? Até finalmente chegar na aceitação. As pessoas que sabem que elas vão partir, elas muitas vezes elas vão entender isso de uma forma muito mais funcional. E quem fica por esse apego, porque a morte ela traz essa perspectiva que é eu não quero perder esse outro. E aí uma forma de se entender isso é tentar mudar essa perspectiva. Então assim, como é que seria se fosse você nesse lugar? Como é que seria se fosse você passando por esse processo? Será que você também não ia querer se despedir? Então eu vejo coisas do tipo, mamãe não pode morrer, mamãe tá com 95 anos. Cara, talvez mamãe já não queira mais, entendeu? E aí a gente, enquanto ocidental, a gente tem um pouco essa relação de que a mamãe tem que ficar mais tempo, né? E o quanto que talvez a gente não perguntou pra mamãe o que mamãe quer. Mamãe quer ficar mais tempo. Então, essa relação com a morte, ela é permeada por algo que essa literatura vai falar que é esse egoísmo enquanto emoção. Então, assim, eu tenho a figura do eu, do meu self, do meu ego como centralidade nessa relação. Porque eu preciso entender que existe um conceito, que é um conceito grego, que vai chamar Carpe Diem. Aproveite o dia. Tem um filme que é muito bom, que se chama Sociedade dos Poetas Mortos. Você precisa ver esse filme. E o professor, que é o Robin Williams, se eu não estou enganado, pode ser o Robin Williams? Ele leva os alunos dele para sala de troféus
universidade, e aí mostra as fotos, sabe? Aí ele fala, você tá vendo esses jovens, todos fortes, todos jovens, eles já morreram. E eles estão falando, vocês conseguem ouvir? Essa cena é linda. Ele fala assim, carpe diem. Eles estão gritando para vocês, aproveite o dia. Um dos aspectos, um dos pontos que a tanatologia vai ensinar pra gente é quando eu tenho uma relação próxima com a morte, e o existencialismo explica isso, quando eu tenho essa relação próxima com a morte, eu valorizo a vida. Porque viver é diferente de existir. Se eu vejo a morte como uma realidade diária, eu começo a ter uma relação de mais valor com a vida. Eu espero menos, sabe? Eu tô muito indicativo hoje, sabe? Tem aquela música do Titãs, né? Eu não vou estar cantando não, minha cameraman, mas a música fala que você deveria ter amado mais, ter chorado mais. Conhece essa música? Conheço. MC Naldo. E aí, E aí a música fala sobre isso, sobre ter feito mais. Então, acaba que hoje um grande ponto é a gente tem vivido menos por não ter uma relação mais próxima com a morte, uma relação mais diária, sabe? Essa relação de carpe diem, essa relação de que a vida é o que eu tenho. Então, quando eu tenho uma relação mais próxima, eu consigo ver a vida dessa perspectiva, de uma perspectiva de valor. Quem vive, pensa nesse código, quem vive como se não fosse morrer, morre sem viver. Pegou o código? Então, assim, se eu entendo a morte como essa urgência, ela, além do que eu já coloquei aqui, ela vai trazer uma leveza no fenômeno. Então, assim, é claro que você vai ter mortes que elas são interrompidas, né? É o que a gente vai chamar de uma morte fora de ordem. Então, por exemplo, se eu tenho um filho que ele enterra um pai, isso é uma morte dentro da ordem. Tu vai perguntar para qualquer pai, nenhum pai quer enterrar um filho. Isso é anti-ordem. Então o filho tem que enterrar o pai. Eu quero enterrar o meu pai. Pai, não veja esse vídeo, ok? Mas eu nunca vou admitir enterrar meu filho. Porque isso é anti-ordem. Então quando essa morte ela é anti-ordem, é óbvio que ela vai ter N processos que nós vamos ter que compreender juntos. A gente vai ter que entender junto, elaborar juntos. Só que quando essa morte ela vem numa perspectiva de ordem, a gente precisa entender esse processo. E existe um outro ponto que é fundamental para essa elaboração, que é a gente compreender que a morte não tira quem eu amo de mim. Porque essa pessoa está viva. Hoje eu tive o prazer de falar numa escola municipal e a gente fez uma roda de conversa e um dos pontos falados que chegou, né? Eu falei sobre memórias e um dos pontos que chegou muito foi esse lugar de quem eu amo que se foi. Sempre que chegava nessa pegada de memória, trazia um aspecto de felicidade, sabe? Saía um sorriso e eram pessoas que já tinham morrido, mas não tinham nos deixado. Pensa nesse código. A pessoa deixar a gente não tem a ver com a morte. Tem muito mais a ver com a vida. Existem pais que abandonaram o filho e esses pais estão mortos, realmente. Assim. Eu conheço filhos que nunca conheceram o pai, não sabem o nome do pai. Não tem nenhuma memória, nenhuma... Esse pai está morto. Agora, o pai que teve uma vida com o filho e ele faleceu, todas essas memórias, toda essa percepção emocional, essa percepção psicológica, vai estar com esse filho. Então, quando a gente se debruça sobre esse tema para ver ele um pouquinho mais de concretude, a gente muda a nossa percepção emocional. A morte, ela é a única certeza da vida. Pega esse código. Se a morte é a única certeza da vida, por que a morte tem nos surpreendido? Você já pensou nisso? Por que a gente não se prepara para aquilo que é uma certeza? Eu e você, nós vamos nos preparar para todas as certezas, menos para a morte.
Domingo agora eu celebrei o casamento de duas pessoas que eu amo muito. E eu me preparei para esse casamento. Da roupa que eu ia estar, as palavras que eu ia dizer na cerimônia, eu celebrei o casamento, a estrutura da cerimônia, tudo foi planejado. Só que você percebe que nós temos uma relação tão disfuncional que quando você vê coisas do tipo, alguém está se preparando para sua morte, e aquela pessoa está pagando um plano funerário, aquela pessoa, ela já comprou o caixão, ela tem ali, eu esqueci o nome que se dá, qual é o nome? Lápide. A lápide, ela tem tudo ali, né? Ela tem lá o buraco, né? E quando ela fala disso, as outras pessoas assustam. Ah, vira essa boca pra lá. Ah, não fala disso. Eu posso me preparar então para um casamento e eu não posso me preparar para a morte? E o casamento ainda é mais simples, porque ele tem uma data. A morte não tem. Eu posso estar gravando esse vídeo, é meu peito! Entende? Então, assim, ter essa relação vai fazer com que eu esteja pronto para aquilo que vai acontecer. Você que curtiu esse tema, quiser algo sobre isso, quiser conversar, a pegada era a gente falar um pouco sobre como é a nossa relação com as pessoas que se foram. Eu acabei levando o vídeo para um outro lugar, acaba que quando liga a câmera, esse meu jeitão, eu vou falando e pondo para fora o que tem dentro, né? Então, acaba que foi. Pra você que fez sentido, curte aí, cara, comenta, compartilha. Eu era pra ter falado no início do vídeo, me empolguei, uma câmera muito linda dessa, meu coração erra as batidas. E aí você curte, comenta, compartilha, divide com uma galera aí. Você que não gostou, comenta também, dá um dislikezinho aí, faz alguma coisa pra Deus te chamar de filho. Então curte aí, vem com a gente e semana que vem terá um outro vídeo, a menos que não tenha. Vai que eu morri, se eu morrer não vai ter um outro vídeo, né? Se eu morrer não dá, né? Se eu morrer não vai ter como ter um outro vídeo, mas se eu estiver vivo, a gente espera que tenha. Então é isso, não faça nada que eu não faria, hein? Forte abraço!